de Jesus. Glória. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, né? Estar na casa do Senhor, a oportunidade de vir buscar um pouco a porção de Deus para as nossas vidas. Esta semana vai ser semana de vitória, amém? Esta semana, aleluia, Deus vai trazer grandes vitórias sobre a tua vida e sobre a minha vida também, amém? Eu preciso. Eu quero iniciar a minha mensagem de hoje, a mensagem que eu trouxe para a igreja, fala sobre o Espírito Santo e sobre a promessa do derramar do Espírito Santo. E a igreja, é muito importante para a igreja sobre o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, ela não se move, ela não anda, ela não faz nada. O Espírito Santo é quem move, aleluia, a igreja, quem move você, aleluia. No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já começa a trabalhar ali. Naquela hora que você aceita Jesus, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Mas quando a gente vai lá para Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, você abre e a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele o quê? Se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já existia mesmo que o mundo não tivesse existido ainda. E tem pessoas que acham que o Espírito Santo está distante. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo não faz mais nada. Se o Espírito Santo não fizesse mais nada, você não estaria aqui hoje. Quem te trouxe? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é poderoso na nossa vida. E sem ele nós não podemos viver espiritualmente. Nós morreremos. Mas o Senhor nos deu essa dádiva. Uma dádiva de Deus, de termos o Espírito Santo em nossa vida. E eu quero ler aqui em Joel, capítulo 2 de Joel, versículo 28. Eu vou ler para a meditação da igreja, mas para o nosso conforto espiritual. Quero ler para que o Senhor também nos ensine, porque Ele é professor por excelência. Quem quiser ficar de pé, fique. Quem quiser pode ficar sentado, mas sem reverência à palavra de Deus, vamos ler todos juntos, amém? E aconteceu depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Até aí, então vai ser 30. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Já que estamos de pé. Senhor, muito obrigada. Obrigada por cada um que chegou até aqui, pelos visitantes que chegaram até aqui. Senhor, obrigada por todos que chegaram, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Te faz presente em cada vida. Eu repreendo todo devorador, Senhor, que quer roubar a Tua palavra, mas que nesta noite, Senhor, aleluia, possa estar gravada na mente dos Teus filhos esta palavra, o qual Tu vem trazer nesta noite para nós. Muito obrigada por cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, esse versículo, lá em Joel, que eu achei interessante, que Joel, ele começa, é um profeta, né? Para começar, vamos falar um pouquinho de Joel. Joel, a palavra Joel significa o Senhor é Deus. Ele era um profeta sacerdotal em Judá e em Jerusalém. Um homem usado por Deus, que trouxe algumas profecias para Judá e Jerusalém. E Joel já profetizava naquela época sobre o Espírito Santo, porque muitas pessoas dizem, o Espírito Santo não fala no Antigo Testamento, mas aqui está dizendo, o profeta está falando, que ainda ia vir o Espírito Santo. Naquele dia, ele diz, virá o Espírito Santo. Aleluia. Os nossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém. Assim seja. Amém. Que Deus use os nossos filhos.
aleluia, para convencer, para ajudar a levar aqueles que estão fracos e caídos, para trazer a palavra da renovação na mente dos nossos filhos e filhas. E sobre nós também, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não tem outro caminho, o caminho é esse, o Espírito da verdade, amém? Então nós vemos aqui também que lá em Atos, no capítulo 2, versículo 17, esta mesma palavra é confirmada. No Antigo Testamento fala sobre o Espírito Santo. E lá, porque o Antigo Testamento, quando fala no Espírito, fala que Deus usou através do Espírito de Deus. Mas a descida do Espírito Santo aconteceu mesmo no Novo Testamento. E aconteceu depois que Jesus veio. Ele veio, o Espírito Santo já era com ele fez milagres, prodígios, maravilhas, juntamente com os discípulos, mas os discípulos ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Mas naquele momento que Jesus subiu ao céu, depois que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele chamou os discípulos e deu uma ordem, disse: enchei-vos do Espírito. Porque ele sabia que era necessário o Espírito Santo de Deus. Mas para que é o Espírito? Qual é a função do Espírito na nossa vida? Porque nós não estamos mais vendo muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, parece que ficou no passado. E quando eu participava dos congressos, era 600, 500 pessoas em Pernambuco sendo batizadas com o Espírito Santo. Era um renovo espiritual que era derramado nos congressos dos jovens. Hoje a gente quase não escuta falar quantas pessoas foram batizadas nos congressos. A gente, às vezes tem um congresso do Espírito Santo, a gente nem vê dentro daquele congresso ninguém sendo recebido o Espírito Santo, sendo batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? É isso que nós vamos falar hoje. Porque ele tem uma função importantíssima na minha e na tua vida. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui agora. Mas o Espírito de Deus, ele nos impulsiona a fazer a obra dele em tempo e fora de tempo. Porque não tem tempo para pregar a palavra, é todo dia, toda hora, todo momento. E o Espírito Santo de Deus anda conosco todos os dias. Mas se você ainda não foi cheio, não recebeu, então tire a trava que está dentro de você, porque o Espírito Santo está disponível todo dia e toda hora. Aleluia. Às vezes tem uma trava dentro de nós que impede que o Espírito Santo de Deus tome. Tem gente que tem até medo de receber o Espírito. Eu vou pular. E o que é que tem? Pule, grite. Faça o que o Espírito Santo de Deus tocar em você. Não tenha medo nem vergonha do Espírito Santo, porque ele é a tua força, teu refúgio, tua fortaleza. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui neste momento, irmãos. É uma promessa de Deus nos revestir do poder dele. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, eu queria que o irmão colocasse aí. Lucas 24, 49. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que lá do alto sejam revestidos de poder. É uma promessa para a igreja. Deus quer revestir você de poder. Não tenha medo, peça a Deus para tirar a trave, a vergonha. Tem gente que tem vergonha de abrir a boca e dar glória, quanto mais de falar línguas. Peça a Deus para tirar a trave. Deus quer te usar, quer te encher. Deus tem te usado, mas Ele quer te encher para que você enxergue com os olhos do Espírito Santo que está no reino espiritual. Porque só o Espírito Santo é quem mostra. A gente vê com os olhos carnais, mas quando a gente começa a ser cheio, nós começamos a ver com os olhos espirituais. É uma promessa. Revestivos do Espírito Santo de Deus.
A gente pode ver aqui, andando um pouquinho mais, que João Batista, ele pregava a palavra, ele era cheio. Ele pregava a palavra, ele ganhou muitas vidas. Batizou. Mas o batismo de João é diferente do batismo do Espírito Santo. É uma diferença muito grande. Porque o batismo de João é o batismo nas águas. Mas o batismo que Jesus deixou foi o batismo com fogo. E João, ele declara aqui em Mateus 3:11. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, aleluia, e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele batizou com água, mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, deixou a promessa para nós, aleluia. Então não tenha medo, irmãos, de receber a unção de Deus. O batismo no Espírito Santo vai te dar a força que você precisa para avançar e ganhar vidas para Jesus. Aleluia. Vamos nos revestir, porque ele fala da capacitação divina também. A capacitação divina só vem através do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, falei em capacidade. Vou dar só um exemplo. Você vai para o seminário, estuda, termina 4 anos, termina teologia, doutor em teologia. Pode até fazer uma pós-graduação, um mestrado em teologia. Mas tem uma diferença. Você está capacitado. Agora tem uma diferença. Se não tiver a unção de Deus, precisa buscar. Se não tiver o Espírito Santo, precisa descer. Porque a escola do Espírito Santo é diferente, é jejum e oração. Aleluia, é deixar as coisas velhas passadas, deixar aquilo que não agrada a Deus e fazer a vontade dele, andar com integridade. Eu penso, pastor, eu ando com integridade, faço a vontade de Deus, então precisa tirar a trava. E onde é que está a trava? Não sei, só se o Espírito Santo me revelar. Mas se não revelar, você que tem que orar. Não tenha medo da unção do Espírito Santo. Se tiver, como eu falei, que tiver que pular, pula. Se tiver que dar glória, dê. Aleluia. Seja onde for, no momento que for, porque o Senhor pode te batizar hoje, mas também pode te batizar na tua casa. Eu estou orando lá. Você vai dormir, pode ser batizado até em sonhos. Porque eu já vi uma pessoa que foi batizada em sonhos, chegou na igreja e foi só evidência. Mas orava, estava orando, estava na brecha, estava pedindo. É importante. Essa igreja aqui é cheia do Espírito Santo. A presença de Deus aqui é real. Nós sentimos sim a presença de Deus neste lugar, através de louvores, através da pregação, através das orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, ele fala da capacitação. Outra coisa, muitas vezes a pessoa vai para o seminário e acha que quando sai do seminário já é um pastor. Também não é. Porque tem um chamado. Nem todos que vão para o seminário terminam teologia vai ser pastor. Tem um chamado do Espírito Santo. Tem um chamado de Deus. E muitos nem vão e já tem um chamado. E são pastores mesmo sem entrar no seminário, entram depois. Eu mesmo fui um que entrei depois. Mas mesmo assim, Deus te honra porque Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele sabe aonde você pode chegar, aleluia. Ele te eleva, Ele tira as barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você vai atingir o alvo, Deus sabe. Então Ele te direciona para o melhor da terra. Porque você tem um chamado. Você tem um chamado de Deus para executar a obra dEle. Mas se você tem medo, não tenha medo. Tenha fé e confie no Espírito Santo que está contigo. Porque sem Ele nós não somos nada. Ele é a nossa força. Ele é quem nos impulsiona. Em João 20, versículo 21, fala um pouco. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez:
Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Sabe o que é que Deus estava falando para os discípulos? Recebei. Mas os discípulos andavam com Jesus, viram milagres, maravilhas, oraram com pessoas também, mas eles só receberam no dia de Pentecostes a unção. E o Senhor soprou sobre eles. Eles receberam o batismo no Espírito Santo. E o Senhor quer soprar sobre a tua vida, para que você também, que não recebeu ainda, receba o Espírito Santo. Receba a transformação através do Espírito Santo. Todos os dias, irmãos, precisamos estar num lugar para que o Espírito Santo de Deus... pastor, qual é o lugar? É na oração, meu irmão. Muitas vezes é oração e jejum. Porque Deus revela o impedimento. Muitas vezes tem um impedimento. Tem uma coisa que a gente faz naturalmente e não está agradando ao Senhor. Tem coisas que afastam a pessoa do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente tem o celular, que é uma coisa terrível. Está ali na mão, se você não tiver cuidado, entra até sem a gente mexer. Mas vigia. Isso é para homens e mulheres. É para todos nós. Vamos vigiar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. Não apenas uma força, energia ou influência. Então, a gente diz, é energia, é uma influência, é uma força. Todo mundo está dando glória, a pessoa fica dando glória também. Não é influência não. O Espírito Santo, ele é real. Ele é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Possui características como a mente, intelecto, vontade própria, emoções. Age como consolador, guia, intercessor na vida cristã e ainda é um advogado. Ele é advogado fiel. Aleluia. Ele cuida de nós. Por isso a importância de nós buscarmos esta presença na nossa vida. Essa presença na nossa vida é muito importante. Ele é quem convence o homem do pecado. Nenhum homem se converte se o Espírito Santo não tocar. Nenhum homem se arrepende se o Espírito Santo não tocar, homem ou mulher. Se o Espírito Santo não tocar e te mostrar aí, você está falho nisso. Você precisa de mim, eu sou teu refúgio, tua fortaleza. E o Espírito Santo conversa, o pregador prega, mas o Espírito Santo vai lá e toca. Aleluia. É necessário que tenha quem pregue? Tem. Sabe, tem um texto na Bíblia que fala do centurião Cornélio. O centurião Cornélio era um homem íntegro, adorava o Senhor, tinha temor a Deus e fazia suas orações todos os dias. E numa dessas orações, ele estava orando e de repente um anjo apareceu e ele se assustou. Quem és tu? Ele ficou desesperado. O anjo disse: não, eu vim para trazer um recado de Deus para você. E começou a dizer: vai na rua tal, fala com Pedro, um homem chamado Simão Pedro, e traz ele para que ele pregue. O que eu achei interessante nesse texto todinho, eu estou resumindo, é que Pedro precisava pregar. Pedro era cheio do Espírito Santo. Pedro já estava com a unção de Deus na palavra. E o Senhor revelou aquele homem. O homem não era judeu, era gentil. Mas antes o Senhor já tinha revelado a Pedro. Olha aí a ação do Espírito Santo. Antes dele chamar, o Senhor já tinha revelado. Já tinha falado com Pedro. Vinha o que ia acontecer algo. Deus começou a mostrar um lençol com muitas iguarias e alimentos, que ele dizia assim: não é necessário, eu não posso comer isso é impuro. Aí o Senhor diz: você pode achar que o que eu faço é impuro? Eu purifiquei. Então o Senhor estava dizendo o que para Pedro? O Espírito Santo, irmão, ele revela. Muitas vezes a gente tem um sonho
Muitas vezes nem conseguimos interpretar. Sabe por quê? Falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos dá a interpretação. E naquele momento, quando os caras vieram chamar ele, os soldados do centurião vieram chamar, ele não recusou, porque ele já tinha sido avisado em sonho. Ele sabia que o centurião não era um homem judeu, que ele não poderia ter, como judeu, contato com pessoas gentis. Mas ele foi. Ele foi impulsionado pelo Espírito, porque o Espírito já tinha falado com ele, ele seguiu. E Deus mandou um homem de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo aquele homem que ali estava. A ele e os seus 100 soldados, que ele era centurião, ele administrava 100 homens, e fora a sua família, e seus servos. E a Bíblia relata que quando Pedro começou a pregar e a contar, aleluia, todas as maravilhas que Jesus fez, eles foram tomados, aleluia, de uma unção, e foi derramada a unção sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, você quer ser pregador, você quer pregar a palavra, você precisa da unção do Espírito Santo na tua vida, senão você vai botar a igreja para dormir. O Espírito Santo é importante. Ele é quem move, ele é quem toca, ele é quem vivifica, ele é quem levanta, ele é quem ergue. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Precisamos buscar esta unção. Aleluia. Uma unção transformadora, regeneradora, que regenera a alma daqueles que estão aflitos. Eu quero dizer para você que está aflito, você não está só. Deus é contigo. Ele é a tua força, teu refúgio e tua fortaleza. Entra onde você não pode entrar, porque não tem enfermidade, não tem aflição que Deus não possa entrar e resolver. Ele é fiel. Ele tem cuidado de você dentro da sua angústia, da sua tristeza. Mas uma coisa eu te digo, eu recomendo: não para de orar. Não para de orar. Nós vemos os homens, os grandes homens cheios da unção de Deus na palavra, eles oravam. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eram pessoas que tiravam um momento de oração. Ah, mas pastor, eu trabalho o dia todo. Não, isso não é desculpa. Eu também trabalhei. Eu era assessora de um presidente de uma grande empresa. E sabia o que eu fazia quando eu não tinha tempo? Quando eu ia no banheiro, eu orava. Passava 5 minutos lá orando. Porque não tinha tempo para orar, mas eu procurava um tempo para orar durante o dia, porque à noite eu sabia que eu tinha em casa. Então eu digo, você precisa se esforçar. Você quer ver alguma coisa acontecer na tua casa, mudança acontecer, então derrama-te diante da presença de Deus. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele, aleluia, quer trazer uma novidade de vida para a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer te ensinar. Ele quer falar contigo. O Espírito Santo de Deus, irmãos, conhece tudo sobre Deus. Ele sabe tudo. Por isso que é importante a busca dele na nossa vida. Porque ele sabe o que é que Deus vai agir, como Deus vai agir na nossa vida, o que é que ele vai fazer, a porta que ele vai abrir, a porta que ele vai fechar. Porque às vezes Deus fecha a porta. Mas quando Deus fecha a porta, não te preocupa não. Sabe por quê? Porque Ele tem outras melhores. Aleluia. Às vezes a gente se desespera quando uma porta se fecha. Mas a gente tem que saber que a gente tem um Deus. E tem um momento que a porta se fecha para que Deus escancare outra bem melhor. Aleluia. Tem um tempo de Deus na nossa vida, em cada lugar. Eu estou aqui, mas não sei o que é que Deus pode fazer na minha vida. Se Ele me levar para outro lugar, eu tenho que ir, irmãos. Porque eu tenho que obedecer a Deus. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Isso eu não estou dizendo que você sai não, viu? Porque aqui tem vitória, tem bênção, tem resposta. É aqui que Deus vai te abençoar, porque Deus te colocou aqui, porque Ele tem negócio contigo. Deus tem negócio contigo, aleluia. Você não está só, eu quero dizer para você.
Sabe essa sua luta? Toma posição. Toma uma posição diante de Deus. Diga: Senhor, eu não vou mais pecar. Eu não vou mais fazer isso, isso e isso. Você sabe, não precisa ninguém dizer. Nós sabemos onde nós erramos. Nós sabemos onde é que está a nossa falha. Porque muitas vezes queremos a bênção, queremos abençoador, mas não queremos ficar na posição que Deus quer nos colocar. Nunca pense que Deus tem negócio com um pecador. Não, Deus tem negócio não. Sua oração você pode até orar, mas para subir está complicado. Porque precisa ter uma vida íntegra para a oração ser respondida de imediato. Porque as nossas orações muitas vezes não são respondidas logo. Está faltando alguma coisa em mim? Está faltando alguma coisa em Deus? Está faltando em quem? Porque a única hora de não responder logo, porque Deus responde de todo jeito. Ele vai dizer: espere, mas Ele responde. Ele vai dizer: aguarda alguns dias, mas Ele responde. E Ele vai dizer: já, toma e recebe. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus na nossa vida. Mas você precisa se dispor. Irmãos, muitas vezes Deus te chama para fazer a obra dele e você não quer. Muitas vezes Deus toca em você para fazer algo e você se acha pesado. Mas muitas vezes quando a gente está no trabalho, a gente é tão explorado, tão humilhado e fica lá caladinho. Mas na obra de Deus basta uma carinha feia, alguém olhar assim, não deu mais não. Não quer mais nem ir para a igreja. Porque alguém olhou para mim com um olhar diferente. E o Espírito Santo, onde é que fica? E o Espírito Santo que te chamou, te salvou, te libertou. A honra e a glória é para Deus. Tudo que você faça, faça para a honra e a glória do nome do Senhor. Que Ele seja exaltado em cada ato, em cada louvor, cada adoração. Que Deus seja louvado, porque o Senhor te chamou na terra para fazer a diferença. Ele te chamou para fazer a diferença dentro da tua casa. Começa por lá. Porque não adianta você brigar dentro da sua casa, chegar na igreja e querer fazer a obra. Não vai dar em nada. Mas primeiro começa dentro da nossa casa. A união, irmãos, é tudo. Quando a igreja começa unida, a igreja avança. Quando no trabalho todo mundo é unido, tudo dá certo. Preste atenção. Quando tem uma equipe boa e unida, tudo prospera e vai rápido. A igreja também, irmãos, quando a gente se une para fazer a obra do Senhor, sem fofoca, sem achar que alguém é melhor, ou que você é melhor, ou que alguém é melhor do que você, e ficar com ciúme, porque através de ciúme Deus também não opera, não. Não precisa disso. Eu sou uma pessoa muito tranquila nesse ponto, irmãos, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei como foi que Deus me chamou. Eu sei o que é que Deus tem para mim. Porque eu oro. Às vezes acontecem as coisas assim: ai, Jesus disse, tu já te disse como era? Eu digo: glória a Jesus, obrigada. Porque antes de acontecer, tu já tinha me falado. Então é assim. Antes de acontecer, como Pedro, antes de ele saber o que ia acontecer, Deus já tinha avisado a ele: olha, tu vai. É para você ir fazer a obra. É necessário que pregue. É necessário, irmãos, que Deus não precisa da nossa pregação, não. Mas o povo precisa. O povo que está lá fora precisa que a gente pregue, que a gente fale do amor de Deus. E Deus quer capacitar muitos aqui neste lugar. Mas através do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, que Ele vai te encher. Enquanto você abrir a boca, aleluia, muitas vidas vão se render a Ele. Mas sem o Espírito Santo não dá. Porque o Espírito Santo, ele é santo, é puro. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Vamos ler esse versículo que é tão forte. Eu estou resumindo, irmão, porque tem tanta coisa para se falar do Espírito Santo. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele se entristece. Ah, mas como é que o Espírito Santo se entristece? Com os nossos atos, nossa maneira de ser, de agir. Os pecados nos afastam, deixa o Espírito Santo triste. Ah, nós somos falhos, somos sim. Mas se você falhar, corra logo, peça perdão ao Senhor. Peça perdão, aleluia. Não entristeçai o Espírito Santo. Também tem algo, além de entristecer o Espírito Santo, tem algo muito terrível
Quem peca contra o Espírito Santo também não tem perdão. Fica difícil. Ah, mas como peca contra o Espírito Santo? Blasfema contra o Espírito Santo. Coisas que alguém chama, que a gente já viu, escarnecer o nome do Senhor, escarnecer contra o Espírito Santo. Aquelas coisas que apresentaram na época aí nos carnaval, mostrando Jesus apanhando, aquilo ali é escárnio. Esses escárnios, quem começou, não vai ter perdão nem aqui nem na outra vida. Não vai chegar nem no céu. Porque a Bíblia, a palavra de Deus recomenda: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. No dia da redenção, é necessário o Espírito Santo de Deus estar na tua vida. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, você tem que estar com o Espírito Santo de Deus em dias dentro de você. Aleluia. Porque Ele é quem move tudo. Quando o Senhor disser: vinde bendito do meu Pai, aleluia, para a terra que eu preparei desde a fundação do mundo, você precisa estar cheio. Haverá um avivamento na terra? Sim. Quando acontecer, irmão, se prepara. Se prepara, porque quando acontecer a vinda de Jesus, está bem pertinho. Esse avivamento vai acontecer. Dizem que vai começar pelo Nordeste. Os nordestinos vão ser privilegiados. Acho que eu estou já voltando para o Nordeste. Porque começa por lá, mas vai pegar fogo em todo o Brasil, aleluia. Vai pegar fogo em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus vai preparar a igreja para o dia da redenção. Então se prepare, seja firme, constante, abundante na casa do Senhor, porque Deus vem buscar a igreja preparada. Te prepara para se encontrar com o Senhor. Não pense que é história de carochinha não, senão você vai ficar, vai ver só os irmãos subir. Porque tem gente que acha que Jesus não vem não. Ah, essa história. Está faltando você ler mais a palavra. Comece a ler para que você possa entender que a vida de Jesus está cada dia mais perto. Cada dia mais perto. E esta promessa que Ele deixou de um Consolador. Aleluia. Será? Já está sendo executada em tua vida, mas precisamos nos achegar a Ele, para que Ele possa chegar a nós. Nós sabemos que as lutas são grandes, tem barreiras terríveis. Se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente cai, fica fraco. E sabe que o inimigo é esperto? Ele começa dando logo, você ora pela coisa, não recebe, ele vai logo dando uma tristeza para você parar. Mas não chegou. Ah, faz tempo que eu peço batendo com o Espírito Santo. Meu Deus, vou desistir. Não desista. Não desista, porque essa seta é de Satanás, não é de Deus. Muitas vezes a gente quer desistir de orar por algo, ou quer desistir de orar para a unção do Espírito Santo entrar em nós. Mas nós não podemos parar de orar, porque Deus vai fazer, o tempo é dele, a hora é dele. Mas você precisa se liberar, se liberem. Diga: Espírito Santo, eu estou pronto, me enche, eu quero você. Seja como acontecer, não importa. Se é no meio dos irmãos, você vai dar glória, vai dar aleluia. Eu estou repetindo isso porque Deus está mandando. Se é para dar glória, aleluia, abre a boca e dá, porque o Espírito Santo quer te encher. Não importa que alguém olhe para você e diga: não vai conseguir. Vai sim, porque o Espírito Santo de Deus é contigo. Ele está ao teu lado esperando que você abra a boca para você começar a falar em outras línguas. Para que você possa orar em línguas, porque orando em línguas, Deus te renova todo dia. Olha, falar língua e orar em língua dá uma força tão grande no crente que você não imagina. Você que é batizado e ainda não falou língua, começa a pedir a Deus para renovar a tua língua, porque você foi batizado, porque a língua já foi falada. Está dentro de você. Comece a abrir a boca, dando glória, dando aleluia, e deixe o Espírito de Deus te usar. Aleluia. É tempo, irmãos, de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Não dá mais para ficar calado na igreja. O sangue de Jesus tem poder. Recebam o Espírito de Deus. Recebam o Espírito de Deus sobre a tua vida. Não dá para ficar mais parado. É tempo de falar em línguas nos cultos.
Uma coisa que às vezes eu falo que eu não concordo muito é quando as pessoas vêm e roda. Então precisa de libertação. Então tem que orar para libertar. Porque cheio do Espírito rodando tem um negócio estranho. É fogo estranho. Mas sabe por que eu tenho base bíblica? Porque eu nunca vi Jesus rodar. A Bíblia não fala. Eu nunca vi em momento nenhum. Quando Jesus foi curar, ele não fez muita zoada, não. Eu quero ser limpo, Senhor. Eu quero também, vai? Ser limpo. Só essa palavra, ser limpo. A pessoa já foi. Então, eu não sou contra. Tudo bem. Mas se, como eu já passei por uma igreja pentecostal, e as irmãs, tinha uma irmã que toda vez que eu ia orar, fazer uma oração, eu já caía. E que negócio é esse? Toda vez que eu orava, não, pera, vem cá, irmã. Precisa de uma libertação, de alguma forma. Ela rodava, caía. Eu não entendia. E eu comecei a questionar o Espírito Santo, me diz o que é isso. Para isso é que serve o Espírito Santo, viu? Ele não deixa a gente enganado, não. Ele mostra, ele fala conosco. Se é de Deus, se o dom vem de Deus, se não, é o Espírito Santo que mostra. E quando eu botei a mão sobre ela, eu repreendi o mal, nunca mais aconteceu isso. Mas Deus tomava ele, usava, era um profeta. Deus quer te usar em profecia, Deus quer te usar de todas as formas. Ele quer te restaurar. Ele quer te restabelecer. Chega, irmãos. Chega de ficar só assistindo o culto. Você tem que prestar culto. É tempo de prestar culto ao Senhor. Porque a Ele a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de toda a honra. Aleluia. Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Não dá mais, irmãos. Aleluia. O Senhor tem tocado o tempo todo sobre a igreja. Que nós precisamos e necessitamos ser cheios do Espírito. Mas como eu vou ser cheio do Espírito se eu não dou lugar ao Espírito Santo? Que tenho medo e que fico temeroso. O que o irmão vai pensar de mim se eu abrir minha boca e começar a falar, orar em línguas? Não importa, irmãos. Importa que Jesus está pensando de ti. Importa que o Espírito Santo está pensando em você. Dá lugar. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória. Aleluia. O Espírito, ele é tudo na vida do crente. Às vezes a gente olha lá. No início da Bíblia, no primeiro versículo, já diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo conduzia os homens de Deus. Aleluia. Aleluia. Teve uns que foram fracos, caíram, mas se levantaram como Davi. Não importa, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para orar e abençoar as pessoas. Para que eles se ergam e tenham direito a ir morar no céu. Como você vai ter, todos vão ter direito de entrar na glória. Não importa se caiu, levanta, caiu, levanta. É Deus quem levanta, é Deus quem segura, é Deus quem faz tudo em todos. Ai de nós, ficar nos apontamentos. Nós estamos aqui para amar, abraçar e ajudar aqueles que não têm força. E não para julgar, porque nós não fomos constituídos para ser juiz da terra. E o Senhor nos levantou para ser profeta, viu? O Senhor nos levantou para servir a Ele na beleza da sua santidade e profetizar. Aleluia, esse Deus quer te usar. A gente quase não vê mais cura, quase não vê paralítico se levantar, mas é tempo de buscar o Espírito Santo de Deus, porque os dons espirituais são 9, eles estão todos ali. É para você que é crente, não é para o ímpio não, é para nós, é para a igreja. Precisamos, aleluia, buscar os dons espirituais e ver o movimento que Deus vai fazer no meio de nós. Porque tem promessas de Deus que precisa ser realizada nesta igreja e Deus vai fazer. Deus vai fazer. E pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser você, que Deus quer usar para fazer esta obra. A obra de regeneração, a obra de cura, a obra de entrar uma pessoa, você abraçar e não julgar, não importa. Eu fui numa igreja, quando eu sentei no lugar, você olhou para mim assim e disse assim, ela não me conhecia, né? Mas eu sentei lá no cantinho.
Você vai se levantar desse lugar, porque esse lugar é meu. Eu olhei para ela assim, eu sorri. Aí eu disse, meu Deus, se fosse uma pessoa que não era crente, que chegasse e sentasse ali, ia-se embora e nunca mais voltava para a igreja. Ainda bem que a gente nasce aqui, a gente abraça. Aleluia. Está chegando, a gente está abraçando, está arranjando um cantinho, um lugarzinho, que não tem lugar marcado. Não é? Glória a Deus por isso. Então precisamos, irmão, abraçar, não importa a pessoa, porque a gente muitas vezes olha o exterior, não sabe o interior. Não conhece o que é que aquela pessoa está passando. Que veio para buscar uma paz, uma alegria. Então se você veio hoje buscar essa paz, esta alegria, você veio no lugar certo. Jesus está aqui para te renovar. Que você saia daqui de posse desta paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que Jesus, aleluia, derramou por nós quando Ele morreu na cruz do Calvário. Ele disse, eu te dou a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá, mas aleluia. Deus, Ele te deu esta paz, então transmita a paz, transmita a graça, a unção de Deus na tua vida, onde quer que você chegar. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Vamos crer nesse Deus e confiar. Porque o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele não nos deixa desamparados. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós nem sabemos orar. Muitas vezes vamos orar, mas não sabemos. Mas o Espírito Santo está ali ouvindo a tua oração e leva diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia. É privilégio de crente, irmãos. É privilégio que Deus tem nos dado, que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas orações. E lá em Apocalipse ele ainda diz que nossa oração chega para Deus como um cheiro suave. Aleluia. Os anjos levam a oração e ela chega diante de Deus. Não pense que você está só. Mesmo que alguém te despreze, não pense que você está só. Você tem um Deus que cuida de você 24 horas por dia. Esse Deus grande e poderoso. Esse Deus que nunca perdeu em batalha. Jesus deixou a promessa de enviar o Consolador. E o Consolador já está no meio de nós. O Consolador já vive dentro de nós. Então, irmãos, não se apavore com a luta desta terra, porque nós não vamos morar aqui para sempre. Nós temos uma terra prometida já. Temos moradas da glória. Então não te preocupas com as lutas desta terra. Ora, entrega ao Senhor e vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Diga para o seu irmão, Deus é contigo. Ele vai trazer o renovo para a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração nesta noite. E que a graça e a unção de Deus seja derramada sobre a tua vida. E que esta semana seja semana de bênção, de vitória. Aleluia, porque Deus vai te dar força, ânimo, o Espírito Santo vai te renovar essa semana. O Espírito de Deus te renova esta semana, te dá a força que você precisa. Aleluia, você precisa dele e de mais nada. É Ele. É Ele que vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus nos guarde. E que a graça de Deus seja derramada sobre nós.